Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca de um cônsul que exerceu o seu papel apenas por poucas horas. Hoje conheceremos uma história muito interessante, legionários, porque por trás dessa curiosidade se esconde uma polêmica daqueles tempos. Nesse vídeo, guerreiros, vamos falar de um personagem menor, por assim dizer, na história romana, porque o nome dele é praticamente desconhecido. Se trata de um jovem general chamado Caio Canínio Rébulo, que, acreditem, era um legado de César. Ele foi o legado de César durante as suas campanhas da conquista da Gália. Na verdade, ele não era só o comandante ali, ele realizava várias tarefas. Era realmente um homem em que César confiava. E depois da conquista da Gália, o nosso protagonista acompanhou César durante a sua guerra civil contra Pompeu. Inclusive, ele foi enviado para tentar fazer um acordo com Pompeu, coisa que, claro, não funcionou. E a guerra continuou. E mesmo depois da vitória de César contra Pompeu, e mesmo depois da morte de Pompeu, esse nosso protagonista acompanhou César em duas batalhas muito importantes. A primeira é a Batalha de Tapso, onde hoje é o norte da África, onde o exército de César enfrentou os seguidores de Pompeu, e foi obviamente uma batalha muito dura, com direito até o uso de elefantes, e foi um confronto muito sangrento, e o nosso general, que sempre acompanhava César, estava ali no meio daquilo tudo. E a segunda foi a Batalha de Munda, na Espanha. Novamente um confronto entre César e os seguidores de Pompeu. Ali foi onde César arriscou realmente a vida. Foi a batalha mais difícil dele. Foi a batalha que ele disse a seguinte frase: "Eu sempre lutei para vencer. Desta vez, eu lutei para sobreviver." E o nosso general, tema desse vídeo, estava com ele e o acompanhou por toda a sua vida. Bom, quando César venceu todas essas batalhas civis, ele tem um poder absoluto. O Senado é praticamente uma sombra de si mesmo, não tem mais nenhum poder. A dominação total da política romana está nas mãos de César. Assim, em 31 de dezembro de 45 a.C., nessa época, acontecia que a cada ano 2 cônsules eram eleitos simultaneamente para servirem em mandados de um ano. Um dos 2 cônsules, naquele momento, morre. O nome dele é Quinto Fábio Máximo. Assim, o posto desse cônsul fica vago. César, para recompensar Caio Rébulo, decide nomeá-lo cônsul romano pelas poucas horas que faltavam para aquele ano acabar. Sim, até o término daquele ano. Com a chegada do ano novo, eles iriam nomear um outro cônsul. Parece brincadeira, né? Mas foi um prêmio simbólico de César. E acabou se tornando uma curiosidade da história romana no decorrer dos anos. Mas esperem, que atrás desse acontecimento tem um significado. Na verdade, é uma polêmica política. Porque, se formos sinceros, já tinha acontecido de um cônsul morrer durante o consulado. E na ocasião, foi decidido deixar o cônsul que ficou, como se ele tivesse completado o consulado sem nominar um outro. Então era uma prática normal. Mas o fato de nomear um cônsul por poucas horas, como César fez, foi uma provocação. É quase um sinal de falta de respeito, é um sinal de desprezo. Porque nomear um cônsul por algumas horas é praticamente uma palhaçada. Tanto que os inimigos políticos de César viram isso como uma ofensa. E o principal adversário de César, Cícero, escreve em suas cartas sobre esse nosso protagonista, com, digamos, algumas frases que nos fazem compreender o absurdo da situação. Ele disse que os homens, cidadãos romanos, não tiveram tempo de tomar café da manhã durante o consulado de Rébulo, o nosso protagonista aqui. E disse mais, disse que Rébulo tinha sido tão cuidadoso que em momento algum ele piscou durante todo o consulado. Se você não entendeu essa, ele quis dizer que acabou tão rápido que o cônsul nomeado conseguiu ficar sem piscar, e continuou dizendo que no tempo que durou o seu consulado, ninguém teve tempo nem de prejudicar outro cidadão,
uma coisa realmente incrível. Em todas essas frases sarcásticas, dá para a gente perceber a raiva dele, denunciando essa falta de respeito de César contra o consulado. Ou seja, por trás desse nome praticamente desconhecido, tem um acontecimento que nos faz entender o momento de devastação, de desestruturação dos clássicos cargos republicanos, que com essa atitude de César atingiu níveis altíssimos, ou seja, não existia mais respeito pela república. Por trás dessa história até engraçada, existe um significado mais profundo que nos faz ter uma ideia melhor do quanto a crise da república era grave. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam nos comentários se vocês já conheciam essa história e o que você pensa sobre isso. E como sempre, eu desejo o melhor para todos vocês.